Então, pessoal, eu vou mostrar aqui um recurso que eu estou testando, que é um problema com um erro aqui num JCL, um JCL até complexo aqui e tal. Então, quando eu analiso o JCL, eu percebo que nesse step, isso é um JCL que compila SIX, DB2 e COBOL, tá? É um SIC-DB. E ele está dando erro aqui, ó, nesse momento aqui, ó, no 4, que deve ser na parte DB2 aqui. Então eu vou dar um find para procurar alguma coisa DFH, vamos ver. F5, 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 tem bastante DFH aqui. Acho que eu vou dar uns F8, a gente consegue mais rápido aqui, ó. Então cheguei aqui, tal. E essa parte que ele fez o translate do SIX, né? E aí quando ele chegar aqui na parte do DB2, aqui, ó. Ele tá me dando esse erro aqui, ó. Two sequence error in source program. É um erro 4, tá? Não é crítico, mas é um erro, né? Bom, e aí como que a gente faz para resolver isso aqui? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou colocar o XDC, eu vou exportar isso aqui para uma saída, tá? Então vamos lá, aqui na opção 6, e aqui eu vou fazer o download desse cara. Então eu vou vir aqui, nesse caso, nesse software aqui, é por aqui que eu faço, tá? Muito bem, aqui no ChatGPT eu vou subir aquele arquivo, tá? Então ele está lá na minha pasta como erro aqui, ó, erro txt. Legal? E vou pedir para o ChatGPT, falar, analise esse log e me retorne com uma explicação didática qual foi o erro encontrado. Tá, simples assim. E vou pedir para ele fazer a pesquisa aqui. Nessa hora ele demora um pouquinho, tá? Então, aliás, nem demorou muito. Ele disse o seguinte, olha, analisei e não existe erro de compilação. Na realidade foi compilado, sim, o 04 não significa erro, né? Então ele está dizendo, ó, o SIX retornou um RC04. Existe aqui um conde 4 no job. Também disse que aqui aparece a ocorrência, mas não encontrou erro. Como sei que não houve erro, DB2, tá? Só que em algum momento aqui, ó, ele está dizendo que o erro foi na etapa tran, o 04 foi na etapa tran, tá? Que é quando a gente vai lá no mainframe, a gente pode vir aqui e colocar uma interrogação que vai ter a etapa aqui, ó, de tran, né? Então, se eu olhar essa etapa, ela vai ser um recorte do job inteiro. Então, basta eu exportar, né, dar um XDC de novo aqui para esse cara e exportar. Bom, aí ele está dizendo que não houve erro de compilação, tal, warning aqui no tradutor. O que eu faria? Compilação, existe um warning, e se eu puder, ele está pedindo se eu posso enviar a etapa tran. Então eu fiz o XDC só daquele cara, né? E estou mandando para ele de volta aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Então eu gerei ele com o nome de erro de novo aqui, ó. Erro. Então vamos ver como é que ele assume, já que eu mandei o que ele pediu aqui. Isso no GPT, tá? Ó, agora ficou claro. Esse arquivo contém exatamente esse sprint do translator. E explica porque terminou em erro 4. Bom, aqui, ó. Ele achou exatamente o que eu achei lá. Esse é o único warning. O que significa? Foram encontrar dois erros de sequência. A palavra sequence não está relacionada à lógica. Colunas de numeração, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, que aqui as áreas do COBOL, né? Ou seja, não resolve nada. E ele achou duas linhas cuja sequência estava incorreta. Mas isso afeta? Não, não afeta, né? Mas é um erro chatinho, né? Que fica me perturbando, né? Então, eu vou tentar olhar lá o que aconteceu no programa. Bom, e aí, eu seguindo mais um pouquinho aqui, ele continua me dizendo que o problema é de numeração de linha, né? Se eu olhar o programa inteiro, se eu der um renum ali, por exemplo, eu não vou conseguir achar a linha, né? Que está fora. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se eu estivesse revisando esse job, verificaria as colunas de 1 a 6. Legal, então vamos lá no programa olhar as colunas de 1 a 6. Então eu estou aqui, no programa do aluno, puta, aqui, ó. É isso, tá vendo que aqui, ó,
essa coluna é a 6, ó, 5, 6, né? O que aconteceu? O programa não rejeita, não rejeita isso aqui. O problema é que ele encontrou aqui algo que ele se perdeu, porque isso aqui, eu imagino que o aluno entenda que isso aqui é comentário, né? Então deveria estar aqui na 7. Ó. Então quando aparecer erro de sequência, confiram no programa da coluna de 1 a 6, para ver se não é ali. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais. Não, parece que não. Então eu vou dar uma compilada para ver se ele dá retorno aqui. Aqui, beleza, ó. Deu 0, quer dizer, compilei, vamos dar um S aqui, passou, ó, 0, tudo. Legal? Então, é um erro chato, mas qual que foi a lógica aqui? Eu consegui baixar esse log e pedir para ele interpretar, e ele me ajudou, tá? Na questão ali de um erro mais chatinho, né? Provavelmente, se você mandar também um log de um erro mais perceptível assim, ele vai te escancarar qual é o erro. Então, às vezes, tá aí uma boa integração, né? Você usar ele para analisar os logs, né? Questão de custo de token, quanto isso vai consumir, não sei, mas é uma alternativa. Legal? Então, até a próxima.